Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, glória a Deus. Estamos começando mais um dia precioso na presença do nosso Deus. O Senhor nos deu esse dia como um presente, como uma dádiva do céu, para que nós possamos experimentar a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia em todas as áreas das nossas vidas. Hoje nós estaremos orando para que os nossos pensamentos sejam pensamentos saudáveis, pensamentos que estejam fundamentados na palavra de Deus, para que nós tenhamos resultados maravilhosos em nossa própria vida, principalmente em nossa felicidade e também no nosso convívio social, no nosso convívio familiar. Tudo isso é importante que nós tenhamos um pensamento ou pensamentos saudáveis, curados, restaurados, que estejam fundamentados nas Escrituras Sagradas. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar recebendo as nossas mensagens. Selecione a opção todas, dessa forma você estará recebendo todas as mensagens, as orações, cada vídeo que nós postamos aqui em nosso canal, tá ok? Também deixe nos comentários o seu pedido de oração, deixe o seu joinha e compartilhe essa palavra de oração com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará abençoando outras pessoas para que elas também sejam edificadas e abençoadas através da oração, através da palavra de Deus e da presença do Senhor, tá bom? Não se esqueça de fazer isso. Mas o que as Escrituras Sagradas nos falam? As Escrituras Sagradas nos falam que é muito importante que os nossos pensamentos possam estar equilibrados na palavra de Deus, nossos pensamentos possam estar expressando na verdade aquilo que é verdade das Escrituras Sagradas. Então, é muito importante que nós tenhamos saúde naquilo que nós pensamos, pensamentos saudáveis. Por quê? Porque os nossos pensamentos determinam a qualidade da nossa vida, os nossos pensamentos determinam a qualidade dos nossos relacionamentos, determina a nossa felicidade, determina também a nossa saúde mental, emocional e muitas vezes até mesmo física. Tudo isso pode ser determinado pela qualidade dos nossos pensamentos. Por isso que é tão importante que nós tenhamos pensamentos fundamentados na palavra de Deus, pensamentos de fé. E o que as Escrituras Sagradas nos falam sobre isso? É preciso ter pensamentos saudáveis, primeiro sobre nós mesmos, né? Como é que você pensa acerca de si mesmo? O que você pensa? O que você está sempre pensando acerca de si mesmo? A Bíblia diz que como imaginou em sua alma, assim é. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Quais são os pensamentos que você tem acerca de si mesmo, acerca de você mesmo, né? Quais são os pensamentos? Você pensa sobre você como uma pessoa, né, coitadinha, como uma pessoa ruim, uma pessoa miserável, uma pessoa que não merece as coisas boas da vida? Ou você pensa em você mesmo como um filho de Deus, uma filha de Deus, como alguém que foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso? O que a Bíblia nos fala? O salmista, em Salmo 139, versículo 14, diz assim: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então o salmista aqui está declarando que Deus o criou, o formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Olha a expressão que o salmista usa aqui no Salmo de número 139, versículo 14, né? Foi criado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Então nós precisamos nos enxergar não além e também não aquém daquilo que as Escrituras Sagradas afirmam sobre nós. É claro que as Escrituras não colocam o ser humano no centro do universo é o Senhor, mas existe uma antropologia bíblica, ou seja, existe o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina a respeito do homem, principalmente do homem, do ser humano. Quando eu falo homem, me referindo ao ser humano, principalmente do ser humano recriado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo pela fé em Jesus. Então, o que a Bíblia ensina sobre mim e sobre você? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos justiça de Deus em Cristo. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo. A Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus abençoados, que nós temos todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que nós somos perdoados em Cristo, que nós temos um relacionamento pessoal com Deus em Cristo Jesus, né? Que em Cristo Jesus nós temos acesso ao trono da graça e que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Criador.
tudo isso são as verdades bíblicas sobre quem você é em Cristo. Então é muito importante que você construa pensamentos saudáveis a respeito de você, da sua própria autoimagem, né? Para que você não fique pensando de você com pensamentos de comiseração, de autopiedade, né? Com pensamentos de que você não vai conseguir vencer, que você é um fracassado. Não permita que esses pensamentos povoem o teu ser. É preciso ter pensamentos saudáveis sobre si mesmo. Isso vai determinar a qualidade da sua vida e também a qualidade da sua saúde emocional, psíquica, mental e também física, né? Então tenha pensamentos saudáveis sobre você mesmo. Encontre nas Escrituras Sagradas, nas verdades bíblicas, o que a Bíblia ensina sobre você, o que a Bíblia diz, quem você é em Cristo. Declare isso para você mesmo, confesse isso, e quando o inimigo tentar semear um pensamento diferente desse, rejeite esse pensamento diferente e reafirme com seus pensamentos e principalmente na expressão dos seus pensamentos, com as suas palavras, quem você é em Cristo Jesus. E agradeça a Deus por ter criado você de modo, como diz aqui em Salmo 139, versículo 14, de modo assombrosamente maravilhoso, ok? Mas você também precisa ter pensamentos saudáveis sobre o seu passado. Tem muitas pessoas que estão presas ao passado e elas estão o tempo todo culpando o passado, ocupando os acontecimentos do passado sobre quem ela é hoje, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos desligar do passado. A gente lembra do passado para testemunhar, mas a gente não pode ser refém do nosso passado, nem prisioneiro do nosso passado. Como diz o ditado, não adianta chorar o leite derramado. Não tem como a gente voltar no passado, não tem como a gente consertar o passado no sentido de voltarmos no tempo e consertar algo que a gente fez de errado ou que outras pessoas fizeram contra nós. Mas é possível ressignificar o passado, é possível que nós também permitamos que o Espírito Santo cure o nosso coração com relação a lembranças ruins ou lembranças dolorosas que nós vivemos no passado, e isso vai fazer uma diferença absurda em nossa vida hoje. Então tem pessoas que estão culpando os seus pais por aquilo que estão vivendo hoje, que estão culpando acontecimentos ruins do passado por aquilo que estão vivendo hoje. Não adianta, isso não vai trazer nada de bom para você, pelo contrário, vai trazer tormento sobre a sua alma, porque você não tem nenhum controle sobre o seu passado. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para o alvo, eu avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo poderia ser refém do seu passado, ele poderia ficar amargurado com o seu passado, ficar preso no seu passado, com autocomiseração ou com sentimento de culpa constante. Por quê? Porque Paulo foi um perseguidor de cristãos, Paulo prendeu cristãos, participou da morte de outros cristãos. Então ele poderia, depois da sua conversão, ficar sempre preso ao seu passado, sempre lamentando o seu passado, mas ele decidiu que agora ele não tinha mais nenhum controle sobre o seu passado e que agora ele era uma nova criatura em Cristo. Então ele ia prosseguir para o alvo, para aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Então nós precisamos entender isso, nós não temos controle do nosso passado, não tem como a gente voltar no tempo e consertar o que aconteceu lá, mas nós podemos sim ressignificar o nosso passado, usá-lo como testemunho da bondade e da graça de Deus em nossa vida, que apesar dos desafios que nós enfrentamos no passado, nós estamos aqui porque o Senhor nos preservou. E até as experiências do seu passado podem ser úteis nas mãos do Senhor se você as entregá-las ao Senhor. Se você entregar suas experiências, mesmo as difíceis, mesmo as dolorosas, Deus vai usar isso para a glória dele. Deus não desperdiça nada em nossa vida. Tudo em nossa vida, até mesmo as experiências dolorosas, podem ser usadas para o nosso crescimento, para o nosso avanço e para a glória de Deus, para a gente abençoar outras pessoas com essas experiências. Então não fique preso ao passado, tenha pensamentos de fé, pensamentos saudáveis com relação ao seu passado. Outra coisa importante,
Tenha pensamentos saudáveis com relação ao seu futuro. Tem pessoas que estão presas ao passado e outras estão presas ao seu futuro. Elas estão sempre com medo do futuro, elas estão sempre preocupadas com o futuro, né? E elas pensam assim, se eu perder o emprego, né? Como é que eu vou sustentar minha família? Aí, às vezes elas perdem o emprego. E agora, se eu não conseguir um novo emprego? Elas estão sempre preocupadas com o futuro. E se o meu filho não conseguir entrar na faculdade, o filho entra. E se o meu filho se desviar na faculdade? Então, ela está sempre pensando coisas negativas com relação ao futuro. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos fala em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então a palavra do Senhor diz que nós precisamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque muitas vezes essas preocupações exageradas com o futuro, e nós também não temos nenhum controle sobre o futuro, assim como nós não temos controle com o passado, nós também não temos nenhum controle sobre o futuro. Então tem muitas pessoas que ficam muito ansiosas, preocupadas, né, em excesso com o futuro, com os acontecimentos do futuro, e a gente não tem controle com o futuro. Então a Bíblia nos ensina o quê? Lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Nós precisamos crer que o Senhor está cuidando de nós, da nossa família, das nossas finanças, das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos filhos, da faculdade dos nossos filhos, da saúde, enfim, de cada área da nossa vida. Nós precisamos crer e confessar isso e não permitir que essa preocupação com o futuro roube a nossa paz. Então nós precisamos ter pensamentos saudáveis também com relação ao nosso futuro, né? Então é muito importante que nós tenhamos esses pensamentos saudáveis com relação ao nosso futuro. Por isso a gente precisa se encher da palavra. E também nós precisamos ter pensamentos de fé e pensamentos saudáveis, pensamentos restaurados com relação ao lugar que nós vivemos, com relação às pessoas que nos cercam, porque tem gente que está o tempo todo desconfiando dos outros. Eu sei que existem pessoas más, eu sei que o mundo não é fácil, eu sei que o mundo está realmente muito desafiador, há muitos perigos por todos os lados, mas a gente não precisa viver o tempo todo desconfiado das pessoas, né? O tempo todo com medo das pessoas. Nós precisamos crer que Deus sempre usará pessoas boas para abençoar a nossa vida. Claro, pedir sempre ao Senhor que nos dê discernimento espiritual, que abra os nossos olhos, não é? Que nos dê percepção espiritual, para que também a gente perceba pessoas que são usadas pelo mal para tentar de alguma forma trazer prejuízos e prejudicar a nossa vida, em que seja qualquer que seja a área, né? Mas a gente também não pode ficar apavorado com as pessoas, porque senão a gente se fecha para os relacionamentos, seja relacionamentos de amizades, seja relacionamentos de trabalho, seja relacionamento familiar, conjugal, enfim, nós podemos nos fechar porque a gente vive sempre nesse medo, nessa desconfiança, sempre pensando o mal das pessoas, sempre pensando que as pessoas estão só para nos prejudicar, só para nos fazer o mal. Tem gente que vive em um estado constante de desconfiança. Então nós precisamos ter pensamentos saudáveis também com relação às pessoas. Isso é muito importante. A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar consolando uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então a Bíblia fala sobre estar cuidando um do outro, consolando um ao outro, sendo generoso um com o outro, abençoando um ao outro, né? Tendo sempre no nosso coração essa mentalidade de ser bênção na vida do outro, não esse medo, esse pavor das pessoas. A Bíblia também nos fala em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 3, Filipenses 2:3, dizendo assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então a gente olha para as pessoas e a gente também não se considera melhor que elas, pelo contrário, como o texto diz, com humildade, considerando os outros superior a si mesmos. Então nós precisamos ter esses pensamentos equilibrados, pensamentos saudáveis com relação a nós mesmos, aquilo que a gente pensa de nós, com relação ao nosso passado, com relação ao nosso futuro, com relação às pessoas que estão próximas a nós, ao nosso ambiente, seja ele de família, de trabalho, de escola, de faculdade. Eu sei que muitos de nós vivem um ambiente muito hostil em várias áreas, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos cure, para que nós não tenhamos medo e pavor das pessoas, dos relacionamentos, também para que Ele nos dê discernimento, sabedoria, né, percepção espiritual, para que a gente também não seja enganada por pessoas más. Há pessoas más, sim, infelizmente há, mas nem todos são maus. Existem pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que o Senhor usa para nos abençoar, e nós precisamos estar
curados em nossos pensamentos com relação às pessoas, para que a gente não afaste de nós as pessoas boas, as pessoas que são, na verdade, como anjos de Deus, que Deus envia para nos abençoar, para ser instrumento de Deus para a nossa vida. Então, permita que o Espírito Santo cure os seus pensamentos. Como é que é possível fazer isso? Enche o seu coração, enche a sua mente com a palavra de Deus, né? A Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Então é importante que a palavra de Deus encha a nossa mente. A gente precisa diariamente, querido, querida, a gente precisa diariamente se alimentar da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, aquilo que entra em nosso coração é aquilo que vai sair. Não é? Aquilo que entra no nosso coração é aquilo que vai sair, aquilo que entra no nosso coração é aquilo que vai determinar a qualidade dos nossos pensamentos e, consequentemente, a qualidade da nossa vida. Por isso, encha a sua mente com a palavra, medite na palavra de Deus de dia e de noite, como o Salmo 1 nos ensina, como Josué 1,8 nos ensina. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Para de encher a sua mente com pensamentos ruins, com notícias ruins, com filmes ruins, né? com fofocas, com essas coisas todas que traz confusão, né, na sua mente, uma má qualidade de pensamentos. Mas encha a sua mente com a palavra de Deus, com os ensinos de Jesus, e isso vai determinar a qualidade dos seus pensamentos e, consequentemente, a qualidade da sua vida, das suas emoções, né, da sua felicidade, por exemplo, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, estaremos orando por isso, para que o Senhor nos fortaleça e cure os nossos pensamentos. Pai, nós queremos orar nesse instante e nós te agradecemos pela tua bendita e poderosa palavra, Senhor. Nesse dia nós pedimos ao Senhor, nos dê pensamentos de fé, nos dê pensamentos, Senhor, cheios de fé, pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, meu Deus. Nós entendemos na tua palavra que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida, seja a vida emocional, psíquica, mental, física ou familiar, enfim, espiritual. Muito daquilo que nós vivemos tem a ver com a qualidade dos pensamentos que nós temos. Então nós te pedimos, Pai, cura os nossos pensamentos, restaura os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estejam fundamentados na Tua palavra. Pedimos ao Senhor, nos livra de toda a cilada do inimigo. O inimigo sempre procura fazer emboscadas, tentações, por meio de tantas coisas do mundo para influenciar negativamente o nosso pensamento. Mas nós oramos a Ti nesse instante, nos dê sabedoria, nos dê percepção espiritual, nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos fugir de toda a aparência do mal, para que nós possamos, Senhor, vencer toda a tentação, toda a sugestão do nosso adversário em nossos pensamentos, em nossa mente, que a gente possa vencer no nome de Jesus, por meio da espada do Espírito, que é a Tua palavra. Nós oramos nesse instante, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha sustentar e fortalecer os Teus filhos, dê pensamentos de fé com relação a si mesmo, que os nossos irmãos saibam quem são em Cristo, que em Cristo Jesus nós somos amados, filhos amados, que em Cristo Jesus nós somos perdoados, que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que em Cristo Jesus nós somos supridos pelo Senhor em todas as coisas, nós somos novas criaturas em Cristo, que esses pensamentos povoem o coração dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento negativo contra si mesmo caia por terra em nome de Jesus, e que os Teus filhos tenham pensamento de fé, pensamentos saudáveis em relação a si mesmos, Pai. Em nome de Jesus, que os Teus filhos tenham pensamentos saudáveis com relação ao passado. Não é possível controlar o passado, não é possível voltar ao passado para consertar os erros do passado, mas é possível, pela Tua graça, meu Deus, ressignificar o passado, ter lições, experiências espirituais do passado, que isso vai ser útil para nós hoje e para as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos com relação a isso. Também te peço, arranca toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo com relação ao futuro. Enche o coração de paz. Ensina os Teus filhos a lançar sobre Ti toda a preocupação, todo medo, toda ansiedade, todo temor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também te peço, Senhor, arranca o pavor, o medo das pessoas, dá sabedoria, dá discernimento espiritual,
dá, meu Deus, percepção espiritual para identificar realmente pessoas más que se aproximam com intenções ruins. Senhor, eu te peço, dá essas percepções espirituais aos teus filhos em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo cura o coração de todos os traumas, de todos os medos, Senhor, de pessoas, que as pessoas também, os irmãos, as irmãs, saibam identificar pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que são verdadeiros anjos que são enviados do Senhor para ajudar, para auxiliar, para ser bênção na vida desse irmão, dessa irmã. Pai, eu te peço, cura os relacionamentos de amizades, da irmandade da fé, cura os relacionamentos em nome de Jesus, Pai, familiares, em nome de Jesus, que os relacionamentos familiares dessa pessoa sejam saudáveis e que esta pessoa, esse irmão, esta irmã, viva, meu Deus, em um pedacinho do céu em sua casa. Restaura a relação conjugal, o relacionamento conjugal, o relacionamento pais e filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, traz restauração e cura, que a bênção do Senhor repouse sobre este lar, que a bênção do Senhor repouse sobre esta família. Cura os pensamentos, que os pensamentos se estabeleçam em Tua palavra, sejam pensamentos de vitórias e, consequentemente, esta pessoa, este irmão, esta irmã, tenha uma vida feliz, abençoada e próspera em cada aspecto da sua vida. Em nome de Jesus, oramos para a Tua glória. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu pedido de oração nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar essa mensagem de oração com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará ajudando outras pessoas a receber a palavra de Deus, ser edificadas e abençoadas. Deus te abençoe. Um dia de bênção. Shalom, shalom. Graça e paz.